O vídeo começa com Holanda mencionando que uma gata está se aproximando e que veremos o que acontecerá. Ele pergunta se está tudo bem e ela responde com um oi. Ele se apresenta como Holanda e ela diz que se chama Austin. Ele confirma o nome dela e comenta que é um prazer conhecê-la, perguntando como foi o dia dela. Ela responde que foi bem e ele a elogia dizendo que ela é incrível e ela agradece. Ele então pergunta se ela é de Miami e ela confirma. Holanda menciona que acabou de mudar para lá e ela acha isso legal. Ele pergunta novamente sobre o dia dela e ela reitera que está indo bem. Ele sugere que deveriam se conectar. Ela alega que seu telefone está descarregado, mas ele observa que o aparelho estava ligado. Ela insiste que está sem bateria e ele questiona a veracidade. Ela reafirma e ele pede o Instagram ou o número dela. Ela diz que não usa redes sociais. Ele pergunta se ela se sente desconfortável em compartilhar seu número. Ela responde que não vai dar e menciona que tem namorado. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que isso não é problema para ele, mas ela insiste que não pode. Ele pergunta se realmente não podem se conhecer e ao ouvir o não, ele entende e deseja um ótimo dia a ela. Ele acha engraçado que ela tenha namorado e agora esteja voltando, acenando para ele. Ele pergunta o motivo do retorno e ela questiona se o carro é dele. Ao confirmar, ela elogia o carro. Ele agradece e ela diz que conseguiu ligar o telefone. Ele pede para ela ser sincera, afirmando que não está interessado em joguinhos. Ele pergunta se ela pensa que ele nasceu ontem e ela quer saber por que ele diz isso. Ele menciona que ela disse que o telefone estava descarregado e ela confirma afirmando que tem apenas 3% de bateria. Ela pede o número dele, mas ele recusa, lembrando que ela não quis dar o dela e disse que tinha namorado. Ela tenta justificar, mas ele sugere que ela dê a volta. Ele pergunta o que aconteceu com o namorado e ela responde confusa. Ele insiste na pergunta e ela ri, envergonhada, dizendo que não sabia que o carro era dele. Ele questiona a relevância do carro e ela diz que viu melhor quando ele entrou no carro e gostou do que viu. Ele afirma ser a mesma pessoa e pergunta qual é a diferença. Ela alega que o sol estava em seus olhos. Ele comenta sobre o sol em Miami ser constante. Ela diz que não olhou direito por causa do sol, mas viu melhor quando ele entrou no carro. Ela confirma que gostou do que viu e ele duvida. Ela confirma, mas ele diz que mudou de ideia. Ela quer saber se é verdade e ele lembra que ela disse ter namorado. Ela admite ter dito isso, mas confessa que não tem namorado. Ele a acusa de mentir, mas ela nega. Ele pergunta por que perderia tempo com ela e ela tenta justificar. Ele insiste na pergunta e ela não sabe responder. Ele conclui que ela não sabe o que quer. Ela diz que acha que vale a pena se conhecerem, mas ele não quer perder tempo. Ela afirma que ele não vai perder tempo. Ele diz que ações valem mais do que palavras e ela tenta demonstrar interesse. Ele a acusa de falar muito e agir pouco. Ela pergunta se ele vai levá-la para sair e ele sugere que ela pague. Ela quer saber se ele quer que ela pague e ele concorda. Já dentro do carro, ele diz que não vai pagar a conta dela porque ela tem namorado. Ele diz que ela nem é fiel ao namorado e não vai pagar a conta. Ela diz que se ele não pagar, ela não vai e que conversar com ele não a torna infiel. Ele lembra que ela disse que não tinha namorado e agora descobriu que tem. Ele diz que se fosse fiel, não entraria no carro dele. Ele comenta que ela só voltou por causa da Lamborghini, ela admite. Ele conclui que ela é interesseira e está apenas interessada no carro. Lana diz que ela não é fiel e ela nega. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele acha melhor que ela saia e reflita sobre suas ações. Ele diz que ela tem namorado e pergunta se não é verdade. Ela confirma. Ele pede para ela olhar para a câmera e avisa que o namorado dela vai descobrir. Ela diz que não se importa. Ona inicia o vídeo perguntando como ela está e afirma que ela é incrível. Ele segue perguntando seu nome, mas ela responde que não tem nome. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude e se apresenta como Naya, dizendo ser novo na área. Ela duvida da veracidade da afirmação e ele questiona se não é óbvio que está sendo sincero. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde com um talvez. Ele insiste, perguntando por que ela não responde diretamente e ela retruca, questionando por que deveria responder. Ele explica que está perguntando por
porque quer saber se ela está sendo rude por causa de um namorado. Ela nega e quando ele pergunta a razão, ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele aceita a resposta, respeitando ela. Mas observa que de repente ela decide voltar. Quando ela retorna, comenta sobre o carro. Naya agradece o elogio e questiona se é alugado. Ele confirma que o carro é dele e pergunta se a pergunta foi uma piada. Ela tenta dizer seu nome, mas ele diz que agora não importa mais e que ela pode guardar para si mesma. Ela pergunta por quê e ele responde que ela não quis revelar seu nome antes. Ela comenta que ele estava interessado nela e ele confirma 2 vezes. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele diz que não faz diferença, já que ele não faz o tipo dela. Ela pergunta se não pode mudar de ideia e ele responde que pode, mencionando que também mudou de ideia e está bem. Ela observa que ele mudou de ideia muito rápido e ele retruca que ela também. Ela pergunta se ele não está mais interessado e ele diz que não vê sinceridade nela. Ele menciona que além disso, ela disse ter namorado, mas ela nega. Ele comenta que ela não disse claramente, mas insinuou. Ela afirma que mudou de ideia e ele quer saber por quê. Ela diz que agora percebeu que ele faz o tipo dela e ele questiona se é por causa do carro. Ela admite que vê um futuro com ele, mas ele nega. Ela insiste que vê uma perspectiva, mas ele diz que não vê futuro para eles. Ela pergunta por que ele diz isso e ele responde que não acredita na súbita mudança de opinião dela. Ele diz que ficou claro que ela não estava interessada e que agora ele precisa ir. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele diz que vai cuidar da vida dele. Ela quer ir com ele, mas ele diz que ela não vai. Ela insiste que gostou dele, mas ele não quer perder tempo. Ela promete não desperdiçar o tempo dele e compensá-lo. Ele pergunta como e ela diz que pode pensar no assunto. Ele questiona o que ela quer dizer com isso e ela reafirma que mudou de ideia, perguntando se ele não quer conhecê-la. Ele pergunta se realmente vale a pena conhecê-la e ela diz que sim, revelando seu nome como Lisa. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Houston. Ele compreende e pede para ela esperar enquanto sai. Ele comenta que ela mudou de ideia repentinamente e acha isso engraçado. Ele pede para ela repetir o nome e ela pergunta por que está agindo assim. Ele pergunta novamente o nome dela e ela responde. Ele expressa dúvidas sobre a veracidade do nome e comenta que ela provavelmente não lembra o nome dele. Ela admite que não lembra e pergunta o nome dele. Ele diz que é Nair. Ela responde que estava apenas caminhando pela vizinhança. Ele pergunta se ela frequenta a academia e ela confirma. Ele elogia seu corpo e continua a conversa por um tempo. Depois a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, ele pergunta por que ela não quis falar com ele no início e que mudou de ideia de repente. Ela responde que decidiu pensar melhor e depois de ver o carro, resolveu falar com ele. Ele sugere que ela voltou por causa do carro, mas ela diz que voltou por causa dele. Ele argumenta que parece que ela não demonstrou interesse na calçada. Ela explica que precisava pensar melhor. Ele comenta que ela parecia decidida até ver o carro dele e pergunta se ela teria voltado sem o carro. Ela admite que não sabe. Ela pergunta se ele quer sinceridade e ele afirma que sim. Ela confessa que foi por causa do carro. Ele diz que ela o está fazendo perder tempo e deseja um bom dia. Ele a chama de interesseira e critica a falta de sinceridade. Ele pede para ela sair e deseja uma boa caminhada. Ela concorda desejando um ótimo dia para ele e ele retribui os votos. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Naya Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela.
Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O youtuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O youtuber pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo um namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O youtuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro. E sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Naya, que aborda essa garota e tenta pegar na sua mão, mas ela fala para ele não tocar nela. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que não é da conta dele e que não tem tempo para conversar com ele. Ele pergunta a ela se ele pode pegar o número dela ou seu Instagram, mas a garota fala que não vai passar nada para ele e que ele não faz o tipo dela. Naya então a deseja a ela um bom dia e liga o alarme da Lamborghini. E magicamente, quando ela vê que o cara está de nave, ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top o carro dele. A garota fala que agora ele pode pegar o número dela e fala que se chama Keila e se apresenta para o youtuber. Então ela pergunta o que ele quer fazer agora e ele fala que está indo para sua cobertura e pergunta se ela quer vir com ele. E é claro, a garota fala que sim. Então ele pergunta se ela tem um compromisso e ela fala que pode desmarcar.
Naye então fala que ela chamou a atenção dele e que ele é novo na cidade e não conhece ninguém. Ela fala que ela pode mostrar para ele a cidade e qualquer outra coisa que ele quiser. Então, o youtuber fala que está fazendo frio e que ela deve estar com frio porque está com roupa curta. E fala que eles podem conversar lá dentro do carro que vai ser bem melhor. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo para a parte que importa, Naye fala que no início ele tentou falar com ela e pegar na sua mão de forma gentil e só queria falar com ela. Mas ela foi grossa com ele, falando para ele não tocar nela como se ele fosse um bandido ou algo do tipo. Ela pede desculpas e fala que não deveria ter agido assim com ele. Naye então fala que ela perdeu pontos com ele por causa disso. Em seguida, a garota pede para ele esquecer disso e que eles podem ir para casa dele agora e ficar de boa. Porém, Naye fala que ele não quer perder o seu tempo com ela porque ela só está interessada nele por causa do dinheiro e do seu carro e que ela demonstrou ser uma gold digger. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e o youtuber fala que sim e que não está brincando. Ela começa a pedir desculpas e fala que queria ficar com ele. Mas Naye a rejeita e fala para ela descer do seu carro. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com Nate abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais, fala seu nome e se apresenta. Em seguida ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo trabalhar. Então ele pergunta se pode pegar o número dela bem rápido, mas ela fala que não pode passar. Nate então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Ele pergunta a ela se ela se dá bem com seu namorado e ela fala que está muito bem com ele. Então Nate deseja a ela uma boa caminhada e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher pergunta se o carro é dele. Então Nate a responde que ele tem as chaves e abriu a porta do carro e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e vem puxando conversa com ele. Então o caçador não perde tempo e pergunta se agora pode pegar o número dela. E a mulher muda de ideia e fala que pode pegar sim o seu número. Nate então pergunta com que ela trabalha e ela diz para ele que é personal trainer. Então ele elogia ela dizendo que ela está muito bonita com essa calça de academia. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela realmente tem um namorado e a garota responde que sim. Porém ela fala que isso não é um problema para ela. Nate então fala que está tentando conseguir comida e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela fala que tem 1 hora antes de começar na academia, então o YouTube abre a porta do Corvette e ela entra na máquina. Dentro do carro, o youtuber pergunta quanto tempo que ela está namorando e ela fala que já faz alguns meses. Então, Nate fala como ela é uma personal trainer, ela teria a desculpa ideal para sair com ele. A garota dá umas risadas e acaba concordando com Nate. E depois de conversarem um pouco, ela fala que adora comer hambúrguer.
Nate então fala que eles podem ir comer no melhor lugar que vende hambúrguer e ela fala que conhece um ótimo lugar. Em seguida, Nate fala que ele tem uma cobertura no meio da cidade e que ele tem muita bebida e ela vai poder ver sua McLaren Lamborghini e a convida. Ela concorda e fala que seria uma ótima ideia. O youtuber pergunta se o namorado dela não iria importar e ela diz pra ele que não. Em seguida, Nate pergunta por que ela não quis falar com ele no início, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele. Nate então fala que parece que ela só está conversando com ele por causa do carro. Ela fala que o carro é muito bom e que o namorado dela não tem um carro como esse. Então Nate fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ela feriu seus sentimentos por demonstrar mais interesse no carro do que nele. E pergunta se ele é feio ou algo assim. Ela fala que não e qualquer mulher iria entrar no carro porque ele é muito bonito. Em seguida, o YouTube fala pra ela que ele não sai com interesseira e fala pra ela voltar para o seu trabalho porque ele não quer mais sair com ela e a deseja uma boa caminhada. A garota sai sem graça do carro e aceita o não do Nate. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora. E que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira. E fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro. E pede para ela descer do seu carro.
Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas, mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude, que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele. E pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo. Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer. E ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso. E ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira. E que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade.
E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro.
O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kylie. O vídeo começa com Naya limpando o carro de uma garota que havia entrado em uma loja. Então ele fica esperando ela sair para fazer o teste da interesseira. Assim que a garota vê de longe limpando seu carro, ela fala que não precisava disso e que ela não pediu. Então ele se apresenta para ela e fala que viu que estava muito empoeirado e precisava de uma limpeza. Então ela fala para ele terminar o que ele está fazendo. Em seguida ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele pergunta o porquê e ela responde que não está querendo namorar agora e quer ficar sozinha. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e começa a abastecer o carro para ela. Então ele fala que não acredita que ela está solteira. Ele fala que ela é linda demais e pede para ela passar o seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa rede social para quem ela não conhece. Então ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que é melhor não e que ela tem que ir embora. Então ele termina de abastecer o seu carro e se despede dela e a deseja uma boa noite e vai em direção ao seu Corvette. Ela fica impressionada com o carro e pergunta se é dele. Ele fala que tem as chaves e que esse é um dos seus vários carros de luxo. Ele fala que ele tem uma Lamborghini e também tem uma McLaren em casa. Ela então pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele fala que só está relaxando agora e daqui a pouco está indo embora. Ele pergunta o que ela vai fazer agora.
Ela responde que vai para a festa com suas amigas e convida ele para vir com ela. Ele fala que é bem melhor ela vir com ele para sua cobertura, que lá tem muita bebida e que ela vai poder conhecer seus outros carros. Ela então aceita o seu convite. O YouTube então fala que vai tirar algumas fotos dela para ela guardar de recordação e começa a tirar as fotos em frente ao Corvette. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela demonstra muito interesse pelo YouTube agora e não pensa duas vezes para entrar no carro. Dentro do carro, indo para a parte que mais interessa, ele fala que limpou o vidro do carro para ela, abasteceu o seu carro e foi muito generoso com ela. E que ela não passou nem seu Instagram para ele e não deu bola nenhuma. Mas depois que viu seu carro, mudou de ideia e agora até quer sair com ele e ir para sua casa. Ele fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e que ele não sai com interesseira. Ela tenta dialogar, dizendo que não precisa ser assim e que ela queria ir para a casa dele. Porém, ele insiste e manda ela descer do carro e fala para ela ir para a sua festa e a deseja uma boa noite. Iniciamos o vídeo com John na caça a mais uma interesseira. Ele está sentado na calçada de uma lanchonete quando aparece essa bela mulher. Ele fala que a loja está fechada e que ele está esperando abrir. Então, ele pergunta se ela gosta de comida mexicana e se ela está com fome. E ela responde que sim. Ele fala que está prestes a ir para outro lugar e fazer sua refeição e a convida para ir com ele. Mas ela diz que não e fala que tem um compromisso. John pede seu número de telefone e fala que eles podem marcar depois para comerem algo juntos. Ela fala que não e que não está interessada. Então John fala que está tudo bem e não insiste e vai em direção à sua super máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu o seu Corvette, ela muda de ideia e volta e se apresenta para ele. E ela fala que se chama Natalie. Então John fala que ela é muito linda e atraente. Ela agradece e pergunta se pode ver o carro por dentro. Ele fala que sim, que ela pode até muito mais do que isso. Ela entra no carro e fala que é muito luxuoso. John fala que sim. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não. Ele fala que ele tinha uma namorada, mas que eles não deram muito certo e que ela era muito interesseira e não era a pessoa certa para ele, mas que ela parece ser uma pessoa ideal que ele está procurando. Ele fala que ele é simples e humilde, mesmo sendo milionário, e que às vezes as pessoas se aproveitam disso. Ele pergunta se ela gostaria de ir comer algo com ele, e ela fala que sim e não perde tempo e entra no carro. Lá dentro do Corvette, o YouTube fala que vai tirar a prova para saber se ela realmente é uma Gold Digger. Ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de salmão e frutos do mar. John fala que não gosta disso e que ele precisa ser bem sincero com ela. Ele fala que o carro não é dele e que ele é um fotógrafo e o carro está alugado por 4 horas e o tempo já está acabando. A mulher não gosta muito do que ele diz e fala para ele a deixar lá na frente da loja. O YouTube pergunta o que mudou. E ela fala que não pode fazer isso e se passar por algo que ele não é. E que ela quer ir embora e não quer mais sair com ele.
Mas ele fala pra ela que além dela ser uma escavadora de ouro, ela é muito cínica, pois agiu com interesse desde o início e que não quis passar o seu número, mas que quando ela viu o seu carro, voltou por interesse. Ele estaciona o carro e fala para ela descer e fala para ela voltar andando aonde ela estava. E que tudo foi um teste e que ela não passou, mas que o carro realmente é dele e ele tem muito dinheiro. A mulher não gosta muito e desce revoltada com o youtuber. O vídeo começa com o youtuber Nate dizendo a essa garota que ele gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome e fala que se chama Nate. Mas ela fala que tem que ir embora e ele pede para falar com ela apenas 2 minutos. Como já é esperado, ela o ignora e então Nate vai em direção ao seu carro de luxo. Na hora que a garota vê que o Nate tem um carro de luxo, ela não pensa 2 vezes e vai até ele perguntando se o carro é dele. O YouTube vai até ela e se apresenta e pega na mão dela. Então ele passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. Nate fala que tem as chaves, então isso significa que o carro é dele. Além disso, ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim. Ele diz a ela que ela vai gostar mais ainda quando estiver dentro do carro. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, mas que isso não é um problema para ela. Então Nate fala que está procurando um restaurante e pergunta se ela está com fome. Ela responde que estava indo trabalhar, mas que pensou melhor e agora pode ir com ele. A seguir, ele abre a porta do carro para ela entrar. E nem parece mais que ela tem um namorado e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, Nate pergunta a ela por que o namorado dela deixa ela andar assim a pé nas ruas nesse frio. Nate fala pra ela que se ele fosse seu namorado, que ele não iria deixar ela andar a pé e que ele compraria um carro pra ela. Além disso, ele fala que tem 5 carros na sua garagem e deixa ela ainda mais impressionada. Então ela pergunta qual os outros carros que ele tem e o youtuber fala que tem um Bentley, uma Lamborghini, uma McLaren e uma Ferrari. Então Nate fala que ela estaria bem melhor com um homem igual a ele. Ela dá uma risada e acaba concordando com ele. A seguir, Nate fala que depois que eles almoçarem, eles podem ir para a casa dele curtir um pouco. Ela concorda com ele e fala que seria bom. Ele pergunta sobre o namorado dela e ela responde que ele nem precisa ficar sabendo. Nesse momento da conversa, ele fala que no início ela estava com pressa e nem queria falar com ele. Inventou um namorado e agora está dentro do seu carro prestes a almoçar e ir para a casa dele. Ele pergunta a ela se ele não tivesse o carro, se ela estaria saindo com ele. E ela responde que provavelmente não. Então o youtuber pergunta por que ela é assim. Ela responde e fala que não sabe dizer. Então Nate fala que sabe e diz a ela porque ela é uma interesseira. E fala que é por isso que ela veio atrás dele e entrou em seu carro. Ela fala que vai descer do carro e Nate fala para ela voltar ao seu trabalho e aproveitar o frio.